O Senhor esteja convosco e salve Maria. Sejam bem-vindos ao canal. E bom, hoje a gente vai falar sobre o papel do exército na história do Brasil e como ele influenciou para o bem e principalmente para o mal do nosso país. Vamos dar uma olhada desde a derrubada do Império até a marcha da família com Deus pela liberdade e os erros durante o regime militar. Será que a história militar brasileira é um manual de como não liderar um país? Spoiler aqui, é quase isso. Então a nossa história começa com um exército ajudando a derrubar um império em 1889. O nosso caríssimo Dom Pedro II, mesmo com suas muitas falhas, ele representava uma estabilidade no império. Mas os militares, insatisfeitos com sua falta de protagonismo político, resolveram dar o primeiro golpe da nossa história republicana. E o resultado? Uma república mal estruturada, sem participação popular e totalmente influenciado pelos interesses das elites rurais. Ao longo do século XX, o exército tentou e conseguiu algumas vezes intervir diretamente na política. Tivemos, por exemplo, a Revolução de 30, que colocou o Getúlio Vargas no poder. Tivemos também a tentativa de golpe integralista em 38, quando os militares simpatizantes das ideias fascistas queriam um governo totalitário. E é óbvio, os militares apoiaram o Estado Novo de Vargas, mas ficaram revoltados quando perceberam que não estavam no controle. Dá pra ver um padrão aqui, né? Então chegamos à famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 64. Com medo de reformas sociais proposta por João Goulart, setores conservadores com o apoio do exército organizaram essa manifestação. A ideia era defender a liberdade contra a ameaça comunista. Mas liberdade para quem? Porque pouco depois o golpe militar instaurou um regime que caçava mandatos, censurava a imprensa e torturava opositores, coisa que se assemelhava muito a governos socialistas e comunistas pelo mundo. Durante o regime militar, os militares eles consolidaram o poder e criaram mitos, que até hoje muita gente acredita, mas vamos detonar esses mitos aqui. O primeiro é que não havia corrupção. Sério mesmo? A construção da Transamazônica, por exemplo, foi um festival de superfaturamento. Até hoje é um símbolo de obras mal planejadas e corrupção, coisa que é sentida até hoje na economia. E também uma coisa que o povo diz, era um tempo seguro. Só se você não fosse pobre, preto ou contrário ao governo. A violência urbana era abafada pela censura, mas sempre estava ali presente. E o óbvio que todo mundo fala, os comunistas queriam tomar o país. A tal ameaça comunista. Era mais uma propaganda do que realidade. A maioria dos opositores ao regime queria uma democracia, não uma revolução socialista. Agora vamos falar sobre os danos de longo prazo. O regime militar e as intervenções constantes do exército na política deixaram cicatrizes profundas no Brasil. A educação pública foi sucateada, comprometendo gerações de brasileiros. A dívida externa detonou, gerando crises econômicas nos anos 80 e 90 e é sentido até hoje. E a democracia demorou décadas para se recuperar. Hoje o exército continua tentando se posicionar como um guardião da ordem, mas na prática suas intervenções políticas só trouxeram instabilidade. A derrubada do império, os golpes fracassados, o apoio ao Estado Novo, a marcha da família e o regime militar são exemplos óbvios de como as ações do exército prejudicaram o Brasil, mais do que ajudaram. O exército teve suas contribuições na defesa do território e em missões internacionais, mas quando se trata de política interna, sua interferência deixou um legado de autoritarismo e retrocesso. Precisamos olhar para o passado com um espírito crítico e aprender com esses erros para construir um futuro muito melhor. Afinal, golpes e autoritarismo não são a solução para nada. E aí, o que vocês acham? O exército foi mais herói ou vilão da nossa história? Comente aqui abaixo.